Olá, seja muito bem-vindo ao programa Prosperidade com Deus. Eu tenho convicção que se você nos acompanha agora, é Deus te colocando aí para abrir o seu entendimento, abrir a sua visão espiritual e profissional. Porque você sabe que a área material, ela depende de você estar bem com Deus. Isso reflete, isso faz toda a diferença na sua vida econômica, não é verdade? Vamos começar o programa de hoje a respeito de problemas como dívidas. Você sabe que uma pessoa endividada, ela não tem paz. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Não seja como aqueles que, com um aperto de mãos, empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? Quem não ouve conselho, ouve coitado. E como consequência, não ter dinheiro para pagar uma dívida é como viver em uma prisão, sem saber como se livrar da situação de humilhação e vergonha. As cobranças implacáveis são as piores. Nos tempos bíblicos, recém-nascidos eram arrancados dos braços das mães. Filhos ameaçados de serem tomados dos pobres como pagamento de dívida. Um credor incompassivo. Uma viúva aflita com a cobrança batendo à sua porta. Em jogo, seus 2 filhos como acerto do compromisso. Os tempos mudam, mas as angústias por causa das dívidas são as mesmas. Dívidas com cartão de crédito, prestação de carro atrasado. Teve uma situação onde a minha filha queria uma fruta e não tinha uma fruta para dar para ela, né? E isso para um pai é uma humilhação muito grande. Tinha uma dívida de 140 mil, uns 10 anos já. 10 anos. Isso. Essa dívida vinha correndo, esse problema chegou a 140 mil. Exatamente, uma bola de neve. Tinha uns terrenos e caminhão no banco e aquilo foi degringolando de um jeito. Aí o modo fácil que é pega dinheiro emprestado e dinheiro emprestado não cobria, e aí entrega caminhão e aí quebra contrato porque o motorista errou, aí eu não dava bola, aí a coisa foi indo. Foi virando uma bola de neve? Foi virando uma bola de neve. Eu andava em 2000, comprei um F250 zerinho, foi a terceira. E em 2008 eu quis R$10 para botar de gasolina num fusquinha que meu pai tinha, eu não tinha. Mas quem recebe a direção certa e coloca a fé em prática, muda a história. A viúva que estava prestes a perder seus filhos, mesmo sem entender, obedeceu o que o profeta Eliseu orientou que fizesse. Então ela tomou um resto de azeite que tinha em casa e saiu em busca de botijas vazias na vizinhança. Em seguida, despejou o seu último azeite nas vasilhas e, milagrosamente, ele se multiplicou e ela pôde vender e pagar a quem devia. A fé e a obediência fazem a diferença. Eu tinha um carro que eu gostava muito, né, que era um sonho de um carro que eu tinha. Deus deu a direção de eu vender esse carro e construir kitnets em cima da minha empresa. Eu fui lá e vendi. E hoje, desse carro que eu vendi e construí, eu recebo um carro zero todo ano através dessa direção, com esses aluguéis. Construiu as kitnets? Construí. Aí, a partir disso, comprei mais 3 terrenos, entreguei mais 2 residências de aluguel. E para quem não tinha uma fruta para dar para a filha comer, minha esposa não vai mais precisar trabalhar, graças a Deus. E Deus tem honrado, bispo, tem honrado. Consegui a bênção de Deus, fiz um acordo. E Deus abençoou, consegui pagar sem parcelamento e sem pegar dinheiro emprestado. Olha só, sem parcelamento e sem tomar emprestado. Isso. Saiu dessa prisão, né? Saí dessa prisão. Entrei na igreja, vim, fui indo. Não foi fácil. Hoje, graças a Deus, quem me ligava para cobrar, me liga às vezes para pedir conselho. Olha só. Oferecer negócio. Não dever nada a ninguém é um sonho possível, mesmo em tempos difíceis. Mas para se livrar das dívidas que tiram a paz, primeiro é preciso uma atitude. Nesta segunda-feira,
E eu pergunto, como é que está a sua vida? Como é que estão os seus caminhos profissionais? Como que 2025 tem caminhado na sua vida profissional? De repente, nem começou o ano para você, profissionalmente falando. Suas expectativas, esperanças até agora foram frustradas, mas isso pode mudar. Eu quero já deixar à sua inteira disposição a nossa central de atendimento, telefone 48 3216 6162, WhatsApp, texto ou áudio 11 3573 3500, plataforma na internet é o site pastoronline.com. Você pode entrar em contato e a nossa equipe vai lhe auxiliar, vai lhe ajudar, te dar uma orientação à luz da palavra de Deus. Conte conosco, tá certo? Nós vamos agora conhecer como que estava a vida da Tamara. A nossa repórter vai mostrar através dessa entrevista o antes e o depois do pacto com Deus que a Tamara fez no Congresso da Prosperidade às segundas-feiras. Nós estamos aqui na empresa 7 Capital, unidade Poa do bairro Floresta, e eu estou aqui com a proprietária, que é a Tamara, só que quando ela chegou na reunião da Prosperidade com Deus, ela não tinha essa empresa, muito pelo contrário, ela tinha dificuldades financeiras, mas ela tinha sonhos, ela tinha ambição de prosperar, de progredir na vida dela financeira. Não é mesmo, Tamara? Exatamente. Eu sou Tamara Martins, consultora financeira, especialista em redução de financiamento de veículo e dívidas bancárias. Nem sempre, de fato, né, foi assim, e faz muitos anos que eu faço, né, essa reunião de segunda-feira, faz 8 anos, na verdade, a Prosperidade com Deus. Nem sempre foi assim, né, hoje eu tenho um escritório, mas eu já passei muita dificuldade, eu e os meus filhos, chegar a passar fome, tá? Nós não tínhamos o que comer. Eu tenho uma formação na área da contabilidade, nunca consegui nada nessa área, então mesmo com essa formação, eu fui vender água na sinaleira. E foi ali, eu já estava fazendo as reuniões de segunda-feira, né, Prosperidade com Deus, e ali a minha visão começou a abrir. Porque comecei a vender água na sinaleira, eu ia de manhã e os meus filhos ficavam em casa com fome, porque realmente nós não tínhamos nada. E quando a gente fala nada, é nada, sabe? O que tinha lá era água na geladeira, né? Muitas das vezes a gente ficou, às vezes, uma semana comendo só ovo, que era o que a minha mãe tinha ganhado como se fosse o resto de uma loja, né? E ali começou a abrir a minha visão, porque eu já fazia as reuniões, né? Então aí o que eu pensei? Não, se aqui tá dando certo, eu vou começar a colocar pessoas para trabalhar em outra sinaleira, né? E aí surgiu a oportunidade de trabalhar nesse escritório, né? O meu irmão, ele tinha um escritório numa outra cidade vizinha e ele me indicou para trabalhar aqui. Eu não sabia nada, não era minha área, né? E enfim, mas ali Deus, ele já tinha um propósito para a minha vida, né? Eu comecei então aqui como funcionária, eu fiquei quase 2 anos como funcionária e hoje eu sou a proprietária do escritório que eu era funcionária, né? E atualmente ela começa a crescer, a prosperidade com Deus e para Deus ela é diferente, porque na verdade ela vem de dentro para fora, né? Com a importância de estar nas reuniões de segunda-feira, porque a gente vai aprendendo, a gente nunca sabe tudo, né? Então a gente vai aprendendo, a gente vai tendo a direção do Espírito Santo. E hoje o escritório tem crescido, eu ainda não tenho tudo o que eu quero, mas eu tenho tudo o que eu preciso. E por eu ter tudo o que eu preciso, eu tenho certeza que eu vou chegar em tudo que eu quero. Agora, o quanto é importante, né, as palestras que a gente tem todas as segundas-feiras, né? A gente fala muito sempre em relação a valores, né? Mas o Espírito Santo, ele traz a paz que a gente precisa. Porque o nosso dia a dia não é fácil. O nosso dia a dia, eles são guerras, são lutas. Quem é empresário sabe o quanto não é fácil. Mas olha a importância do Espírito Santo, porque ele te traz a paz que você precisa. Porque quando você pode estar caindo o mundo aqui fora, mas você está com a paz de Deus dentro de você. Porque essa paz, o que é essa paz, Tamara? É um refrigério na alma também, mas também a certeza de que não importa o que os olhos estão vendo aqui fora. Olha o quanto é importante a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela traz essa força. Eu tenho os meus filhos, eu tenho 2 filhos, né? E graças a Deus, meus filhos também estão na igreja. Eu tenho ensinado para eles os princípios, né? Os princípios espirituais, porque não adianta, não é a força do braço que a gente consegue chegar onde a gente chega.
né? Porque diante de uma pandemia, diante de um problema de saúde na família, já não era mais para ter um escritório. Isso tem explicação? Isso é algo normal? Não. Isso é Deus que dá a força, é Deus que dá a direção, né? Então, o quanto é importante nós irmos na segunda-feira com o intuito de prosperar, porque Deus tem a prosperidade financeira para nos dar, mas a gente não pode esquecer que prosperidade não são somente dinheiro, somente valor, mas ele abrange algo muito maior do que isso. Então é isso, como vocês puderam ver, a importância de você dar o primeiro passo, de você assistir às palestras da Prosperidade com Deus e de você pegar essa direção, essa visão que vem da palavra, né? A única palavra que tem o poder, que é a palavra de Deus, que pode transformar, como transformou a vida financeira da Tamara. Uma vida com dificuldades, mas que ela tinha sonhos, tinha metas, objetivos, porém, como ela mesma destacou, ela tinha uma formação profissional, mas ela não conseguia se encaixar no meio dessa profissão, né? E ela só conseguiu dar o primeiro passo, só conseguiu virar a chave quando ela deu esse passo de fé para assistir às reuniões da segunda-feira. Agora é com o senhor no estúdio. Muito obrigado à nossa repórter, tá aí a Tamara, que testemunhou, mostrou que quando se tem uma aliança com Deus, um pacto com Deus, tudo muda. Deus toma a frente, inspira, dirige, abre portas, move o que tem que mover. Claro, isso não é da noite para o dia, não é uma mágica, mas é uma vida com Deus. E nesta segunda-feira agora, 26 de maio, nós teremos a Segunda-feira da Paz. Por quê? Não há problema que mais tira a paz das pessoas do que o problema financeiro. Ele também é conhecido como um gerador de outros problemas. Os problemas econômicos geram ansiedade, geram estresse, nervosismo, muitas vezes até a saúde fica comprometida, a briga de casais por causa dos problemas econômicos. Então eu convoco você a pegar um papel, se possível agora ou assim que der, e anote aí os problemas financeiros que você tem vivenciado. O que tem colaborado para você viver de cabeça quente. De repente você acorda pela manhã já de cabeça quente, se é que dorme. Chega ao final do dia, está ali com perturbações, preocupações. Vamos colocar tudo diante de Deus. E certamente Ele vai se manifestar na sua vida, pois a palavra de Deus diz isso. Muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor livra. Nesta segunda, 26 de maio, a Segunda-feira da Paz. Paz. Uma palavra pequena, mas a sua ausência faz muita falta. O que tem tirado a sua paz? Uma dívida? A falta de clientes? O medo do futuro? Ou os fracassos do passado? Você não pode se conformar com os transtornos financeiros. Entregue suas aflições ao Senhor e Ele cuidará de você. Participe da Segunda-feira da Paz. Certamente a partir deste dia, tudo será diferente na sua vida financeira. Dia 26 de maio, na Vigília das Grandezas de Deus. Portanto, às 7 da manhã, às 10 da manhã, ao meio-dia, às 15 horas, em especial os últimos 2 horários. Às 18 horas com o Bispo Jean Paulo e juntos nós vamos estar às 7h30 da noite, na Catedral da Fé, neste local, Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Entrada e estacionamento gratuitos, você é muito bem-vindo, não importa a sua religião. Vamos levantar um clamor nessa segunda-feira para que você vença as aflições e tenha paz. Paz de espírito para poder tomar as decisões certas, não se precipitar, não se enveredar por caminhos errados e ter a direção de Deus. 6 horários, então, neste local, e isso acontecerá em todas as Universal. Para mais endereços, universal.org/localizar. Esse é o site que você pode acessar, tá certo? E se possível, venha com uma das peças da sua roupa branca, representando a paz. Se não puder, qualquer roupa, claro, você é bem-vindo. O que não pode é você perder essa oportunidade. Vamos então agora a alguns de muitos resultados que têm acontecido todas as segundas-feiras no Congresso da Prosperidade com Deus. Seu nome? César. Antes do pacto, César, como era a sua vida financeira? Fracasso, derrota, miséria, frustração.
perca, empresa fechada, literalmente uma desgraça. Quanto tempo você viveu nessa situação? Anos. Uns 10 anos, pelo menos. Uns 10 anos. Nesses 10 anos, o que você conquistou e depois perdeu? Conquistei caminhão, conquistei carro, conquistei casa, empresa. Tudo isso se foi. Decisões erradas. Decisões erradas, escolhas sem erradas. sabedoria, sem direção, sem visão, sem nada. Aí perdeu. Perdi tudo. Chegou na Igreja Universal, tinha o quê? Nada, bispo. Tinha dívida? Tinha muita dívida. Em termos casamento, de bens, não tinha nada. Nada. Aí casamento dívida? Fracassado. Eu tinha entrado de um casamento, vim para um outro casamento, mas aí sem visão, sem direção, os fracassos continuaram seguindo. Vida enrolada. Vida enrolada. Depois que você fez o pacto. Bispo, eu cito sempre primeiro assim, é impossível conquistar sem inserir o Espírito Santo. Uhum. Essa foi a primeira conquista. E aí as vitórias vieram. A partir do batismo com o Espírito Santo. Graças a Deus. O que Deus faz? Quanto tempo? O batismo com o Espírito Santo faz 14 anos. 14 anos. Nesses 14 anos, quanto tempo firme no pacto, na segunda-feira? De lá para cá. De lá para cá. Sim, senhor. Nunca deixou? Não, senhor. O que Deus vem acrescentando na sua vida? Bispo, foram muitas lutas até abrir agora o primeiro escritório. Uhum. Eu aluguei uma sala com escritório para conquistar cada imóvel, cada móvel, cada passo, documentação, tudo. Levei 1 ano e meio só para fazer isso. Uhum. Muito sofrimento. Escritório do quê? De um ramo imobiliário. E como é que está uma direção que Deus deu há 20 anos atrás. Mas começou agora há pouco. Comecei agora há pouco. E como é que está agora? Arrebentando, bispo. Os negócios acontecem naturalmente, eu não preciso fazer esforço para nada. Só tenho que obedecer ao meu Deus. Obedece a direção que vem do altar? Sim, senhor. E está vendo o resultado? Isso, é carro, é imóvel, é tudo isso. Então, você perdeu muita coisa. O que você já pôde conquistar? Deus deu e deu melhor, com certeza. Bispo, nós não tínhamos casa, hoje estamos conquistando a primeira e já vamos para a segunda. O escritório, a gente está abrindo o primeiro, ao final do ano nós vamos abrir o segundo. Uhum. E carro, isso é consequência, a gente não olha para isso. Materialmente, eu falo assim, de Deus vem, para Ele volta, mas o Espírito Santo é a segurança. Amém. Deus te abençoe. Amém. Vai bem forte com o Senhor Jesus. Amém? Seu nome? Lúcia. Antes do pacto, Lúcia, como é que estava a sua vida e depois do pacto com Deus? Era uma miséria total. A gente vivia de favores, eu dependia dos meus pais para comer, porque a gente passava fome. Assim, era uma miséria. Eu vivia pedindo dinheiro emprestado para eles, mas eu sabia que eu não podia pagar porque não tinha condições. Uhum. Trabalhava, começava a trabalhar, logo eu ficava doente, não conseguia, era um desânimo. Era muitas brigas no casamento, na família. Era assim um fracasso mesmo, né? Uma miséria. E depois do pacto? Aí, depois do pacto, eu me entreguei, né, de corpo e alma para o Senhor Jesus. Fez uma aliança mesmo Fiz uma aliança e recebi a bênção maior, que foi o batismo com o Espírito Santo. Uhum. E depois Deus começou a abrir as portas. Antes a gente não tinha onde morar, hoje a gente tem a nossa casa, graças a Deus. Consegui construir uma para alugar. Então, assim, Deus tem abençoado. As portas estão se abrindo. Não... Quer dizer, você não tinha onde morar, sim, era uma miséria... Fez uma aliança com Deus, fez o pacto com Deus, colocou Deus em primeiro lugar, sim, senhor. Recebeu o Espírito Santo, sim, e o Espírito Santo, que é o Espírito que nos guia, tem sim, guiado senhor. Vocês à prosperidade. Sim, senhor. Tem uma casa, construiu, já construiu outra para alugar também. Já está alugada, sempre alugada, graças a Deus. E aonde a gente não tinha o que comer, hoje eu consigo ajudar outras pessoas. Vale alimento. A pena, né? Com certeza. Tem valido a pena manter o seu pacto, sua aliança com Deus? Graças a Deus. Amém. Bem forte para Jesus. Deus abençoe. Seu nome? Meu nome é Caleb. Antes e depois do pacto da prosperidade, Caleb. Então, bispo, antes, tudo que eu colocava a mão, né, para fazer na empresa que eu trabalhava, né, era um grupo de alguns restaurantes. As coisas vinham dando errado na vida no geral, né? E eu casei essa busca, né, na segunda-feira, no congresso, logo depois de retornar, né, meu período de conversão. E as coisas né, buscar fazer esse pacto do congresso, né, ouvindo as palestras, aplicando isso na minha vida, eu fui vendo uma diferença, né, no meu casamento, que foi se estendendo para a vida profissional, e tudo que antes eu estava colocando a mão não estava fluindo, não estava acontecendo, amarrava, começou a fluir, começou a
a realmente dar certo, né? Aonde na empresa onde eu trabalhava, onde eu colocava as mãos, Deus estava abençoando, né? Eu consegui, né, alguns cargos na empresa, eu consegui, por fim, né, Deus nos abençoou com a aquisição agora recente, né, do maior restaurante, né, que o grupo tinha, né, a gente conseguiu fazer a compra, Deus nos honrou. Comprou o seu restaurante. Compramos o nosso restaurante, que inclusive o meu pai também, que também buscava nas reuniões de segunda, né, acabou entrando como meu sócio, e a minha esposa também, então acabou virando um ambiente familiar. Negócio de família. E de fé, porque a gente se baseou muito, né, nessa fé, nessa busca para adquirir um negócio que, graças a Deus, tem sido bem abençoado. Tem prosperado. Sim, senhor. Firme no pacto. Firme no pacto. Vai parar ou vai continuar? Daqui para cima, né? Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe. Seu nome? Maiele. Maiele. Você tem aliança com Deus, Maiele? Sim. Firme no pacto? Sim. E sua vitória, como era a sua vida antes da aliança com Deus, como está agora? Pastor, eu não sou daqui, né? Eu sou do norte, cheguei aqui vai fazer 3 anos, e aí, o que acontece? Eu cheguei aqui, ainda estava em processo de formação. Eu sou personal trainer, e aí, o que aconteceu? Quando eu cheguei aqui, como eu estava em processo de formação, meu documento estava travado. E aí eu não conseguia trabalhar, cheguei na igreja numa angústia profunda. Eu passei uma semana, eu sei, algumas pessoas vão dizer assim, mas uma semana não é nada, né? Mas uma semana para quem tá com a alma aflita, dói. Hoje, eu tô com o meu negócio, né? Que é um escritório de avaliação física, eu trabalho para mim. Abrir um próprio negócio. Abrir um próprio negócio. E assim, Deus tem prosperado, olha. Quando a gente é do nosso estado, tipo, lá eu conhecia, lá eu sabia, eu acho que provavelmente poderia, não sei, dar certo. Mas aqui, como eu não conhecia ninguém, eu falei, meu Deus, nunca vou chegar nisso. Nunca vou ter algo assim para mim, porque como? Como que vão saber de mim? As pessoas até ficam perguntando, mas como tu consegue? Hoje você está bem interiormente e está vendo agora a prosperidade na vida profissional. Sim. Assim, acima de tudo, é o espiritual, gente, porque a guerra acontece e é fogo mesmo, as pessoas perseguem. E quando tu, tipo, se desprende do financeiro, porque, tipo, eu me esmerava, eu trabalhava igual a maluca, e não viu o resultado. E não tinha, tipo, até tinha ali uma coisinha, mas depois que você priorizou o espiritual, agora você está vendo. Eu priorizei profissional realmente. abençoado. Está bem agora. Assim. Tô bem. Está crescendo, então. Prosperando. E o congresso funciona mesmo. Fundamental, assim. né? Tem pacto com Deus, firme na aliança. Firme na aliança. Para não. E o meu Deus, principalmente, que é uma das coisas principais, né? Claro. Que eu digo, foi a restauração de vida. Amém. Porque eu tive que me conhecer de novo. Deus abençoe mais. Obrigada, amém? Viu? Bem forte para Jesus. Todas essas pessoas têm algo em comum, elas não ficaram na fé teórica, agiram a sua fé, buscaram a Deus e por ele ou por eles foi achado. Então Deus quer ser achado por você, mas você tem que buscar e Ele vai te dar a paz que você precisa. E se esse ano de 2025 ainda não aconteceu profissionalmente, daqui para lá eu creio que tudo será diferente, você vai terminar este ano em paz. Então, muito importante esta segunda-feira, inclusive convide alguém que você conheça que está sem paz, está com angústia, ansiedade, preocupações, perturbações e tudo vai mudar. 7, 10 e meio-dia, 3 palestras pela manhã, à tarde às 15 horas, final da tarde, cair da tarde às 18 horas. Bispo Jean Paulo estará nesse horário e juntos eu estarei com você à noite, no Congresso da Noite, na Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro. Isso acontecerá em todas as Universal, tá certo? E claro, neste domingo, enquanto não chega a segunda, domingo agora, dia 23, nós teremos então o 5º domingo rumo ao Pentecostes. Um domingo muito importante também, que será o domingo da entrada no Reino de Deus. Especialmente 9h30 da manhã, horário principal, como também às 7h18. Concentração de Fé e Milagres, às 9h30 da manhã, também na Mauro Ramos, 1310 e em todas as Universal. Deus abençoe a todos e até lá.